Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria que simplesmente vira de cabeça para baixo a nossa ideia do que é ser inteligente. Para começar, vamos direto ao ponto. O que significa ser inteligente, afinal? Será que a visão tradicional, aquela que a gente aprendeu na escola, não é um pouco limitada demais? Então, nesta primeira parte, vamos dar uma olhada nessa ideia mais convencional, de que existe uma inteligência única, que dá para medir e com a qual muita gente cresceu acreditando. Pois é, por um tempão a inteligência era vista como uma coisa só, uma capacidade geral, sabe? Geralmente medida por aqueles famosos testes de quem. Ou seja, a lógica era simples: ou a pessoa é inteligente ou não é. Tudo resumido a um número, uma pontuação. Mas agora, vamos abrir a porta para uma perspectiva completamente nova. Uma que nos tira dessa caixinha de uma inteligência só. E aqui entra a teoria de Howard Gardner. A proposta dele é revolucionária. A gente não tem só uma, mas várias inteligências. A ideia é que o nosso cérebro tem, digamos, áreas diferentes, e cada uma cuida de um tipo de competência, de um jeito de processar o mundo. Tá, mas que inteligências são essas, então? Originalmente, o Gardner identificou 8 tipos. Vamos conhecer? Na pesquisa inicial dele, Gardner mapeou 8 inteligências bem distintas. E o ponto mais importante é que todo mundo tem uma combinação dessas 8. Ninguém é zerado em nenhuma, mas cada pessoa tem as suas mais desenvolvidas. Vamos ver o primeiro par. De um lado, a inteligência linguística, que é essa habilidade com as palavras, sabe? Do outro, a lógico-matemática, a capacidade de lidar com números e com o raciocínio lógico. Pensa só, é a inteligência de quem escreve um livro contra a de quem resolve uma equação complexa. Agora, as inteligências pessoais. A intrapessoal é a capacidade de se olhar para dentro, de se entender. Já a interpessoal é o contrário, é a habilidade de entender os outros, de interagir bem. É basicamente a diferença entre conhecer o próprio mundo interior e navegar pelo mundo social. E olha que contraste incrível agora! A inteligência espacial é a de quem consegue perceber o mundo em 3D, de quem visualiza espaços, tipo arquitetos. E a corporal sinestésica é a habilidade de usar o próprio corpo com maestria para se expressar, como na dança ou nos esportes. Para fechar a lista original do Gardner, temos mais 2. A inteligência musical, que é essa sensibilidade para ritmos, sons e melodias, e a naturalista, que é a capacidade de entender e organizar os padrões da natureza. Mas a história não parou por aí, não. E aqui tem um toque brasileiro muito legal. Com base nesses estudos, o professor Nilson Machado propôs uma 9ª inteligência, a pictórica. É a capacidade de pensar por meio de imagens, de figuras. E com essa adição, o total sobe para 9. O Machado, aliás, via a inteligência musical e a pictórica como uma dupla perfeita, um par que se complementa. Ok, mas como é que a gente pode ter certeza que essas inteligências são de fato separadas? Que não é só achismo? Bom, a teoria tem critérios bem específicos para isso. É aqui que a coisa fica séria. Para algo ser considerado uma inteligência de verdade, o Gardner estabeleceu 8 critérios bem rigorosos. Vamos dar uma olhada em alguns dos mais curiosos. Uma das provas mais fortes vem de danos cerebrais. Uma lesão numa parte específica do cérebro pode, por exemplo, acabar com a fala de uma pessoa, mas deixar todas as outras habilidades intactas. Isso mostra que elas moram em lugares diferentes do cérebro. Outra evidência poderosa é a existência dos savantes. Sabe aqueles casos de pessoas que, mesmo com algumas limitações, têm um talento absolutamente genial em uma área específica? Isso reforça a ideia de que as inteligências são independentes. E tem também o que a gente pode chamar de gatilho neural. É quando um estímulo específico parece que liga uma inteligência. Pensa numa criança que ouve uma orquestra e fica fascinada, mostrando um talento musical que ninguém imaginava. É isso. Bom, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a parte final. O que tudo isso significa no nível mais pessoal? A grande virada de chave é a seguinte: todo mundo tem todas as 9 inteligências. A questão é que cada pessoa tem uma combinação única, um perfil só seu, com alguns pontos mais fortes que outros. É como uma assinatura intelectual. O perfil de cada um seria mais ou menos como este gráfico. É uma mistura única de capacidades. Algumas já nascem mais fortes, outras a gente pode desenvolver ao longo da vida. Não existe um perfil melhor ou pior, apenas diferente. Isso muda completamente a nossa perspectiva, não é? A gente para de se perguntar quão inteligente é alguém e começa a pensar de que maneira essa pessoa é inteligente. E a reflexão que fica é essa:
reconhecer que existe um espectro gigantesco de talentos. É um convite para a gente entender melhor os nossos próprios pontos fortes e, claro, valorizar muito mais as diferentes capacidades das pessoas ao nosso redor.